Ação. Pastor Eduardo Gonçalves, bem-vindo, pastor. Glória a Deus. Muito bem, vamos aplaudir ao Senhor. Pastor Eduardo, também conhecido como marido da pastora Camila Barros. Minha mãe sempre falou que eu ia sair na televisão. Eu criei nas promessas. Boa noite, queridos irmãos. Da parte do nosso Senhor Jesus, Pai seja com todos vocês. Vocês estão bem? Que não tá, vai ficar, já, em nome de Jesus. Quero dizer da minha alegria de contemplar essa visão aqui tão maravilhosa, que é o povo de Deus reunido num ato de fé, de devoção a Deus. Deixa eu já agradecer meu amigo do teclado aqui, para ele descansar um pouco. Pode, o Senhor é contigo, varão valoroso, graças a Deus. E eu estava aqui olhando esse algo, porque o pentecostal, quando não sabe o nome, ele diz algo, ele não sabe como não, esse algo aqui, e tinha acompanhado nos dias anteriores, o momento da unção, e eu fiquei pensando, aquilo que a Bíblia diz é muito verdade, aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. E é maravilhoso quando a gente não teme exercer a nossa fé e a nossa atividade profética com intensidade, com ousadia, com alegria, e a gente unge o mês, a gente taca óleo, e a gente clama, e a gente está 6 dias na igreja, um atrás do outro, porque essa nossa movimentação no mundo espiritual, ela não é compreendida por todos, mas eu quero dizer uma coisa, os céus estão respondendo o clamor da igreja. Quantos podem dizer amém esta noite? Deus muitíssimo vos abençoe a todos. Quero encorajar você a permanecer firme, estando aí nos próximos 3 dias, Os próximos 3 dias, estamos aí na metade da jornada, e eu tenho certeza que Deus fará ainda grandes coisas aqui para o louvor da sua glória. Quero agradecer ao Bispo Alex, à Bispa Geisa, por esse calor de recepção que eu já senti desde que cheguei aqui nessa cidade. Nós tivemos aqui, eu e minha esposa, num seminário para casais, e ok, isso aí, e eu saí daqui tão abençoado, tão impactado assim, e com um desejo já muito ardente de voltar, o mais brevemente possível, e isso aconteceu, para a glória de Deus. Já no iniciozinho desse ano, o Senhor me dá o presente de vir até essa casa. Eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês com a minha família, com a nossa casa, pela recepção tão gentil, e quero poder honrar isso através daquilo que eu vim carregando aqui, que é uma porção de Deus, uma palavra de Deus, para dar norte para o seu caminho e para lançar luz sobre essa estrada desse ano de 2022, crendo que grandes coisas o Senhor fará. Quantos estão empolgados para isso? Digam amém, por favor. Pega a sua Bíblia comigo. Abra no 2º livro das Crônicas, capítulo de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 3 a seguir. Quantos encontraram podem dizer bem forte: eu amo a Bíblia. Graças a Deus. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto.
Versículo de número 5. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Graças a Deus. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Eu tenho, pelo Espírito, compreendido uma direção de Deus para as minhas primeiras movimentações deste ano, através desta palavra que o Senhor me confiou já no finalzinho do ano passado para início deste ano, e que eu compreendi o quanto ela fazia sentido e significado, justamente nesta perspectiva que a gente sempre tem quando um ano vira, que é de começo. Exatamente por isso é tão importante para nós e precioso esta organização de calendário, onde a mudança do ano renova as expectativas, esperanças, e traz consigo a oportunidade que a gente possa rever alguns conceitos, algumas estratégias, e de verdade ter aquela impressão e sensação de que estamos começando um novo ano, e com ele, portanto, novas possibilidades, novas expectativas, novos projetos, novas realizações. Porque essa questão de começo, ela é de fato muito importante. Ela é muito mais importante do que algumas pessoas pensam, devo inclusive dizer. Para algumas pessoas, por exemplo, o começo é uma justificativa para erros. Para algumas pessoas, por exemplo, o começo é uma forma de, digamos assim, se mostrar escusado de responsabilidades. Por exemplo, fulano errou, mas está começando. Aconteceu assim, mas é o começo. E de fato é verdade que a maturidade, o caminho, eles fazem com que a gente vá ajustando as coisas, acertando as coisas. Mas o começo não deve ser para ninguém uma razão que justifique erros premeditados, erros bobos, erros tolos. Na verdade, quanto mais se acerta no começo, mais se firma estacas. Na verdade, quanto mais se acerta no começo, mais se estabelece bases. Na verdade, quanto mais se acerta no começo, mais se garante o rumo final. Se você, ou para você que quer defender os erros do começo, diga isso para uma construção que sempre começa com os fundamentos. Imagine se uma construção que sempre começa pelos fundamentos pudesse justificar seus erros nisso, então todo fundamento estaria errado, logo toda a construção estaria fadada ao fracasso. A melhor coisa é começar certo, e eu quero já te dar os parabéns e dar glória para Deus, porque nós estamos começando do jeito certo. Nós não vamos pegar o começo desse ano, não vamos pegar o começo dos nossos projetos e utilizar essa palavra começo como meio de a gente se escusar de responsabilidade. Não, a gente vai testemunhar para alguém dizendo: por eu ter acertado no começo, crido no começo, orado no começo, por eu ter sido devotado a Deus no começo, sacrificado no começo, intercedido no começo, consagrado no começo, estado alerta no começo, vigilante no começo, é que eu consegui construir este resultado que só está aqui para o louvor da glória do nome daquele que é Deus desde o começo até o fim. Diga comigo: o Senhor é. Você pode fazer melhor. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se o nosso Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, como é que alguém tem a capacidade de desvalorizar os começos, se o próprio Deus disse: eu já estou desde o começo? Então perceba que eu estou dizendo tudo isso para você para embasar o quanto é importante olhar para cá,
para o capítulo 1 do segundo livro das Crônicas, aonde as primeiras movimentações do rei Salomão estão relatadas. É claro que falar de Salomão, para alguém aqui, penso que já esteja claro, que é falar de alguém muito grande. Mas é bom que se esclareça que é alguém muito grande para além dos parâmetros igrejeiros. É alguém muito grande para além dos parâmetros ou dos limites da cultura judaico-cristã. Falar de Salomão é falar de alguém reverenciado, respeitado, considerado de forma multicultural. Em qualquer cultura do mundo, sejam as mais antigas, sejam as atuais, qualquer pessoa que se designa a estudar um pouco da história, repito, não é da igreja, não é dos crentes, não é de Israel, é do mundo, sabe quem foi Salomão. Estou falando para você de uma grandeza que transcende os limites ou as fronteiras da própria Bíblia e vai para todas as culturas conhecidas no mundo inteiro. Estou falando de alguém muito grande. Diga comigo, alguém muito grande. Repita comigo, mas que como todo mundo teve seu começo. Não adianta para mim parar aqui com você para avaliar o momento onde a grandeza de Salomão está estabelecida. Isso não diz muita coisa. Não adianta eu parar aqui com você hoje e propor que a gente radiografe as riquezas de Salomão e eu fique aqui convertendo para você com base no peso do valor do ouro hoje, qual era a fortuna que Salomão tinha em bilhões de dólares. Ok, seria até um exercício interessante, curioso, né? É uma informação até bacana de se passar, mas não é essa a minha ideia. A ideia não é radiografar a coisa pronta, a ideia é radiografar o começo. Porque é o começo que explica a razão da grandeza do futuro. É o começo que elucida como alguém chegou lá tão longe. Se você quer entender como Salomão tornou-se tão grande, não olhe para ele no pódio, olhe para ele aqui no começo, aqui. E o que o começo de Salomão apresenta para nós? Primeiro, um desafio. Quem ficou animado com essa palavra? Ninguém. Quem ficou animado com essa palavra? É porque você ainda não entendeu o que o desafio consiste para quem é chamado por Deus. Para quem é chamado por Deus, um desafio não se consiste num tropeço. Um desafio se consiste numa porta de oportunidade. Você teme o desafio, não celebra o desafio não é uma notícia boa para você, porque você ainda não decodificou que é somente através do desafio que você prova seu valor e Deus glorifica o nome dele na sua história. O que seria de Davi não fosse o grande desafio que se colocou diante dele? O que não fosse Josafá, o que seria de Josafá não fosse o grande desafio que se colocou diante dele? Esses desafios que estão se erguendo, eles estão se erguendo para enobrecer a história que você está construindo. O que eu estou dizendo para você é que o desafio natural, que Salomão já nasce dentro desse desafio natural, ser filho de quem ele é, porque ele é filho de Davi, o maior rei da história de Israel. Isso já é um desafio natural. Mas eu chamo a sua atenção porque vamos falar de realização, vamos falar da mais emblemática realização do reinado de Salomão. Qual foi a mais emblemática realização do reinado de Salomão? Diga comigo, o Templo de Jerusalém. Não, tem muito mais gente aqui do que eu ouvi voz. Diga comigo, o Templo de Jerusalém. Vamos pensar no Templo de Jerusalém. Salomão foi o que do Templo de Jerusalém? Realizador, construtor. Davi, seu pai, também seu antecessor, foi o que em relação ao Templo de Jerusalém? Idealizador. Portanto, eu estou mostrando para você que algo que alguém idealizou, Salomão realizou. Não, estou precisando de umas 15 pessoas com fé aqui essa noite. Eu estou dizendo para você que aquilo que Davi idealizou, Salomão realizou. O que eu estou dizendo para você é que algumas coisas que não passaram de conversas
na mesa do almoço dos seus pais, serão para você uma realização. Eu estou dizendo para você que aquilo que não passava de um sonho impossível, que os seus avós conversavam na cama antes de dormir, para você e para a sua família vai ser realização. Eu estou dizendo para você que aquilo que líderes da igreja brasileira apenas ousavam conversar nas suas reuniões como sendo futuro, aparentemente inalcançável, visões utópicas, serão para a igreja e para a liderança de hoje realizações concretas. Eu estou profetizando que aquilo que para alguém foi só um sonho rabiscado num papel, para alguém como eu e você será realização. Realização. Estou profetizando que aquilo que alguém sonhou e engavetou por falta de recurso, você vai abrir a gaveta. Estou profetizando que aquilo que alguém idealizou e colocou no porão, porque parecia uma meta inatingível, você vai lá no porão, vai tirar a poeira de cima, vai trazer para cima e vai dizer: o que outros antes de mim somente ousaram idealizar, eu vou realizar para o louvor da glória do meu Senhor. Quantos confirmam comigo esta palavra? Quantos confirmam e selam esta palavra? Perceba, para Davi, o templo foi uma idealização, um projeto concebido. Para Salomão, foi uma ideia concretizada. Salomão efetivamente construirá o templo de Jerusalém. Mas antes disso, mostro a você estas movimentações que eu estou falando, para que a gente possa fazer essa radiografia do começo. E mediante o que vamos enxergar no começo da trajetória de Salomão, entender por que e como ele chegou onde ele chegou. E se nós conseguimos reproduzir estas coisas que estão aqui, eu creio que nós também vamos reproduzir os maravilhosos resultados que este homem reproduziu. Alguém crê comigo nesta palavra? Diga amém, por favor. Muita atenção ao que está escrito aqui. E falou Salomão a todo Israel, capitães de 1.000 e de 100, juízes, governadores, chefes de famílias, falou. Todos esses que estão aqui, capitães de 1.000 e de 100, juízes, governadores, chefes, todo o povo, todos esses aqui são súditos. Quem me acompanha, diga amém. Súditos obedecem, sim ou não? Súditos seguem voz de comando, sim ou não? Então perceba que a Bíblia está dizendo que Salomão falou, o rei falou aos súditos, comunicou-se com os súditos. O que eu estou mostrando para você é o exercício de uma voz de comando. O que eu estou mostrando para você é o exercício de uma voz de autoridade, o exercício do uso da prerrogativa de um líder, comandar, ordenar. Falou Salomão a todo o povo. Mas quando eu olho o verso de número 3, eu vejo que não está mais escrito a respeito do que Salomão falou, está escrito a respeito do que ele fez. Porque no verso 2 ele fala ao povo, repito, na prerrogativa da sua autoridade de rei. Mas no verso 3 está escrito: e foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon. Esse convite, esse caminho é para o altar. Esse caminho que Salomão vai fazer com o povo é para o sacrifício. Esse caminho que Salomão vai fazer com o povo é para a adoração. Esse caminho que Salomão vai fazer com o povo é para um momento de estar num lugar espiritual, onde Deus se manifestava e onde o povo entregava oferta para Deus. Mas olha o que está escrito: ele foi com o povo. Eu estou mostrando para você aquilo que para alguém pode ser uma diferença sutil, mas para alguém que está conectado comigo e com Deus esta noite, não é uma diferença sutil, é uma diferença grande. Porque no verso 2 ele fala com as pessoas, no verso 3 ele vai com elas.
Pastor, qual é a primeira movimentação que o senhor está querendo ressaltar? Estou mostrando para você que Salomão não é alguém que limita-se apenas a ordenar aonde as pessoas têm que ir. Salomão é alguém que foi com eles. Você pode ser lembrado de duas maneiras diferentes. Pergunte quais? Pelas ordens que você deu. Pergunte, ou pelo exemplo que você deixou. Você pode ter com que seus filhos lembrem-se dos muitos comandos que você deu para que eles fizessem isso ou aquilo. Ou você pode construir memórias onde você não só mandou eles fazerem, mas você se levantou e foi lá também. Eu não vim aqui pregar para pessoas que vão se limitar a dar ordens de comando. Estou aqui pregando para quem vai se levantar e vai fazer também. Nós seremos um povo que vai arrastar no poder do exemplo. Eu não vou mandar ir ao altar, eu virei ao altar e trarei mais alguém. Eu não vou mandar as pessoas fazerem isso ou aquilo, eu vou me levantar e vou fazer também. Salomão não está no uso da autoridade do seu comando, Salomão está no uso do poder de arrasto do seu exemplo. Eu e você seremos seguidos por gente que não só faz o que a gente fala, mas faz o que a gente está fazendo. Aleluia, oh, glória a Deus. Você quer ver os resultados começarem a se multiplicar? Comece a fazer você. Ah, pastor, o senhor está falando isso que o senhor não sabe que eu não fiz disso aí não. Quando eu falo, as pessoas vão lá e fazem. Você tem que ver, eu e meus filhos, eu digo vão, eles vão. Eu digo fazem, você tem que ver eu dando ordem, sou um espetáculo, mas dando exemplo é um fracasso. Não vai embora não, fica só mais um pouquinho aí. Eu dando ordem sou um espetáculo, mas dando exemplo é um fracasso. Quais memórias estão sendo construídas na vida das pessoas que estão sob o seu raio de autoridade? Filhos, funcionários, irmãos mais novos, gente da igreja, gente da sua célula, gente que está perto de você. Qual é o exemplo que está sendo, as memórias que estão sendo construídas no coração dessas pessoas a seu respeito? Alguém que sempre fala, vai ao altar, leva uma oferta, muda de vida, faz isso, transforma aquilo, se levanta aqui, se levanta acolá. Eu não quero isso não, eu quero que alguém, quando lembre-se de mim, lembre-se de que toda vez que eu disse, faça isso, eu me levantei e disse, eu vou fazer junto com você. Eu sou o primeiro, Salomão foi o primeiro. Se Salomão olhasse para o povo e dissesse, levantem-se todos vocês e vão até o altar, todos eles iriam. Se Salomão dissesse para todo Israel, sacrifiquem 1000 holocaustos hoje, todos eles sacrificariam, mas não mandou sacrificar, ele sacrificou. Se ele dissesse para todos eles, eu quero vocês hoje todos na frente da tenda da congregação, todos eles iriam, mas não foi isso que ele fez, ele se levantou e foi com todos eles. Eu estou profetizando que nós vamos arrastar gente para esse altar, no melhor sentido dessa palavra, mas nós não vamos fazer isso apenas falando para que eles façam, nós vamos fazer isso fazendo também. Você vai chegar aqui com a tua família, alguém creu nessa palavra? Você vai chegar aqui com a tua família, vai chegar aqui com os teus amigos, você não vai apontar endereços, você vai olhar e vai dizer, vamos que eu também estou indo para lá, aleluia. Não é sobre falar vão, é sobre ir também. Não é sobre registrar memórias de ordens dadas, é sobre registrar memórias de exemplos a serem seguidos. É o que Salomão está fazendo. O rei de Israel, aquele que já fora confirmado, fortalecido pelo Senhor no seu reino, é o que diz o verso 1, ele vai se levantar com todo o povo. Diz o texto que eles procuravam, muito fraco, eles procuravam, melhor, buscavam, vamos corrigir a palavra, diga buscavam, eles buscavam o altar. Eu quero fazer uma pergunta, por favor, quem aqui já teve o desprazer, essa é a palavra, de tentar encontrar um endereço, tentar encontrar um lugar, rodar e não achar? Quem aqui? Meu Deus, é ruim demais, né, gente? Você volta para casa com um sentimento tão ruim. Eu saí uma vez com a minha esposa para almoçar na casa de um amigo, procurei, rodei, pedi informação, nada, liguei, não atendia.
Quando eu já estava quase chegando em casa, ele resolveu me retornar a ligação. E aí, mano, tá chegando? Eu digo, tô na minha casa. Para a glória de Deus, porque a sua eu não achei. É muito ruim quando você busca um lugar e não encontra. É por isso que quando você está quando você quer que alguém ache um lugar, quando você quer isso de verdade, você dá as maiores referências possíveis. Esse dia eu tive a experiência muito desagradável de estar num lugar junto com amigos. De repente uma das nossas amigas passou muito mal, e nós precisamos chamar a ambulância. E nós já tínhamos percebido que o endereço não era fácil de achar, porque era uma casa de praia, e aí você mandava a localização e dava errado. A gente tentava pedir iFood e não conseguia, e pedir iFood e não conseguir é uma derrota muito grande. Sim ou não? Então veja, a gente já vinha percebendo 4 dias ali essa dificuldade, mas uma coisa é o iFood não chegar, outra coisa é a ambulância não chegar. E eu com a menina da ambulância no telefone tentando, como é que você dá ponto de referência de um lugar que você não conhece? E olha para um lado, olha para o que tem no outro lado da rua, tenta explicar alguma coisa, manda o localizador, não dá certo, manda a rua por escrito, não funciona, e aquela aflição, por quê? Porque quando você quer muito que alguém chegue no lugar, você vai fazer o máximo possível para que você dê a ele endereço, ponto de referência, manda a localização para ele chegar, porque é muito ruim que alguém busque um lugar e não ache. Só que se você buscar um lugar e não achar, e a pessoa que estava te esperando lá não tiver te dado o endereço, eu te pergunto, ela tem como reclamar de você, sim ou não? Sim ou não? Agora veja, Salomão e a congregação estão buscando o altar, sim ou não? Eles sabem o endereço, sim ou não? Quem deu o endereço? Deus. Sabe por que Deus tem todo o direito de exigir que você chegue no altar? Porque Ele já te deu o endereço. Sabe por que Deus te espera num lugar e Ele espera que você chegue? Porque Deus nunca marca um ponto de encontro sem dar o endereço. Pastor, aonde está o endereço? Quando Deus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Diga comigo, localizador, bata no peito, diga, localizador está aqui dentro, o mapa está aqui dentro. Quando você colocar o teu coração para fora na busca, o mapa se revela. Quando você colocar o coração para fora na busca, a localização aparece. Ninguém pode se ter por escusado por não achar o endereço do altar, porque o endereço já foi dado para todos. Salomão buscava o altar junto com a congregação, eles sabiam aonde ficava. Eu sei e não vou falhar em chegar, eu sei e não vou errar em chegar, vou apontar o caminho para mais alguém, vou mandar a localização para mais alguém, porque esse lugar eu quero dividir com quantas mais pessoas eu puder. Eu estou profetizando que se a Bíblia diz que nem os loucos herdarão o caminho, não sou eu que vou errar, eu sei aonde Deus me espera, e eu já cheguei no lugar de encontro. Quem pode levantar as mãos para o céu e soltar o brado de aleluia mais forte que tiver no teu peito? Eu sei onde Deus espera. Oh, aleluia. Salomão, aonde você vai? Quais são as suas primeiras movimentações? Está aqui. E foi Salomão e toda a congregação com ele. Aonde? Ao alto que estava em Gibeon. Por quê? Porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Eu quero que você pare para compreender alguns tesouros aqui, coisa muito simples. Muito simples. Arroz com feijão. Só estou jogando uma pimenta do reino. Olha isso aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Para onde Salomão vai nos seus primeiros movimentos? O que ele está ensinando? Ele vai com toda a congregação ao alto que está em Gibeon. Por quê? Porque ali estava a tenda da congregação. Quem construiu? Diz a Bíblia, Moisés. Qual é a credencial dele? Diz a Bíblia, servo do Senhor. E quando foi que ele construiu? Melhor, onde foi que ele construiu? No deserto. Esse verso está falando do tabernáculo, aquele templo móvel, que ele era montado e desmontado toda vez que havia uma sinalização de Deus para que o arraial se deslocasse. O tabernáculo era desmontado. Quando Deus dava uma sinalização para que o arraial se estabelecesse, o tabernáculo era montado. E depois.
Essa estrutura, ela foi conservada. Essa estrutura mostrou-se útil, atenção. Essa estrutura mostrou-se válida até este dia. E eu quero mostrar para você aqui o quanto isso não é, no mínimo, curioso, no mínimo interessante, para não dizer maravilhoso e belo. O homem que vai construir o suntuoso templo de Jerusalém começou lá na tenda da congregação armada no meio do deserto, que fora armada no meio do deserto. Eu quero que você pense comigo, qual desses dois ambientes, quais dessas duas construções é mais valiosa do ponto de vista financeiro? A tenda ou o templo? A tenda ou o templo? Ok. E qual tem mais ouro, a tenda ou o templo? E qual é maior, a tenda ou o templo? Mas o construtor do templo iniciou seus movimentos indo lá na tenda. É simples assim. É simples desse jeito. Pastor, por que é que alguém já não vem mais na tenda da congregação? Porque às vezes ele olha o projeto que foi confiado a ele, ele acha aquilo tão grande, que ele nem consegue se ver mais na tenda da congregação. Não vai embora não, fica só mais um pouquinho. A estas alturas, Salomão já tinha o projeto do templo, porque o projeto fora concebido por Davi. Quem me ouve, diga amém. Ou seja, a essas alturas, Salomão já sabia onde ele ia chegar. A essas alturas, Salomão já sabia a grandeza do que ele ia construir, sim ou não? Mas para onde ele vai quando o seu reino começa? Para dentro da tenda da congregação. Porque não importa a grandeza do projeto que Deus já disse que eu vou realizar, eu vou estar na tenda da congregação. Não importa a grandeza do que eu já estou sentindo que vou viver, eu quero estar na tenda da congregação. Ninguém é autorizado a realizar grandes projetos se primeiramente não se submeter ao convívio da tenda da congregação. Aqueles a quem Deus sustenta, levanta e ajuda para as construções que vão abalar esse tempo e essa geração, são aqueles que não se omitem do serviço, da responsabilidade, mas do prazer de estar na tenda da congregação. Eu não sei quantos países você vai viajar, mas sei que por hoje é aqui na tenda da congregação. Eu não sei que tipo de empresário você vai ser, mas sei que por hoje é aqui na tenda da congregação. Eu não sei quanto você vai faturar esse ano no seu negócio, mas sei que hoje, 12 de janeiro, é aqui na tenda da congregação. Você sabe o que é assustador? Você sabe o que é assustador? Que basta com que algumas pessoas tenham acesso a informação de projetos grandiosos que envolvem elas, que elas somem da tenda da congregação. Elas acham a tenda da congregação inadequada para a grandeza dos projetos que foram confiados a elas. Elas acham a tenda da congregação miúda demais ou pequena demais, ou as pessoas que convivem aqui talvez pouco interessantes demais. Não, pastor, eu estou agora pensando aí, reorganizando minha agenda 2022, eu preciso me ausentar um pouquinho da tenda da congregação. Por quê? Não, porque eu preciso buscar alguns lugares onde haja mais network para eu poder fazer, então eu estou pensando aí, eu preciso estar mais em alguns lugares onde as pessoas que são do meu nicho comercial também estejam. Que coisa bacana, muito legal, porque o pessoal aí da tenda da congregação é um pessoal que não fala de repente a mesma língua, não tem a mesma visão de negócio, a mesma visão de mundo, então eu estou precisando construir uns networks, estou precisando construir algumas coisas e fazer alianças com pessoas que têm mais ou menos a mesma visão. É muito bacana, e aí você vai sumir da tenda da congregação, porque cuidado, porque a mesma pessoa que te deu esse projeto te toma ele também, tá bom, neném? Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa, se você não gostou, que pena, o microfone está comigo, se você levantar vai ficar chato a beça. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, nunca compare o projeto que você tem, a tenda da congregação, e ache que ele é maior do que a tenda, porque se você tem alguma coisa, ela te foi entregue justamente pelo poder que emana do altar. Então continue valorizando o altar, crendo no altar. Aleluia! Faça seus networks. É bacana, isso é bom.
faça seus networks, mas não despreze a tenda da congregação. Então, eu estou aí pensando em, bacana, eu vou organizar um jantar legal, só não despreze a tenda da congregação. Porque o que emana daqui, não tem network que dá. Não, mas isso você não gostou, porque isso vai contra aquilo que o seu coach te ensinou. Mas hoje você vai ouvir eu dizer para você que é crente, porque se você quiser ser outra coisa, tudo bem, mas se você quiser continuar sendo crente, então é bom que você creia numa coisa, aquilo que emana do altar, nenhum network dá para ninguém. A porta que Deus abre para crente que ainda valoriza momentos como esse, é porta que não se abre em network nenhum. Você pode pagar... Eu vou entregar tudinho. Você pode pagar jantar para gente rica, pode fazer o que você quiser, pode levar os caras para um cruzeiro, leva os caras para... Faz o que você quiser, fazer bajula eles, hein? Oferece coquetel para eles, gasta dinheiro, isso aí tudo é bacana, tudo network. Mas, meu irmão, eu ainda acredito nesse negócio de mergulhar as coisas dentro do azeite, eu ainda acredito nesse negócio de estar 6 dias direto na igreja. Meu irmão, tem porta que se abre aqui, que não se abre em lugar nenhum, você não tem ideia. Os lugares que alguém despreza, são lugares onde eu quero dizer para você, que quando Salomão estava lá na tenda da congregação, construída de maneira improvisada no meio do deserto, por um cara que não era engenheiro, chamado Moisés, quando Salomão está lá naquela construção rudimentar, naquela construção simples, dentro daquele altar, que de nada lembraria aquele que seria construído depois por ele mesmo, mas a presença de Deus estava ali. Deus olhou para ele e disse assim: pede o que você quiser e eu vou te dar. Aqui pode ser tenda, pode ser cabana, mas tem favor de Deus aqui que nem palácio de Dubai tem. Tem favor de Deus aqui. Oh, glória. Tem favor de Deus aqui. Tem favor de Deus aqui. Diga para umas 3 pessoas: tem favor de Deus aqui. Fala para ele: tem porta aberta aqui. Fala para ele: tem pedido atendido aqui. Deus faz coisa aqui que não faz em lugar nenhum dessa terra. É a tenda da congregação. O que Deus está mostrando para Salomão? Por que Salomão precisa se deparar com o que ele vai se deparar? Por que Salomão precisa ver o que ele vai ver, estar onde ele vai estar? Por que Salomão precisa considerar, inclusive, o que está escrito aqui? Olha o que está escrito aqui. Quem construiu o templo? O rei de Israel. Quem construiu a tenda? Moisés. Você concorda comigo que Moisés era um profeta? Sim. Você concorda comigo que Moisés foi um libertador? Sim. Você concorda comigo que Moisés foi um líder poderoso? Sim. Moisés foi todas essas coisas e muitas outras mais, sim ou não? Todas estas coisas são credenciais, Bispa Geisa. Moisés tinha uma credencial de profeta, credencial de libertador, credencial de um homem que falava com Deus como nenhum outro falava. Moisés tinha credencial de líder, tudo isso era credencial. Mas quando a Bíblia escolheu uma credencial para falar do homem que construiu a tenda, o Senhor falou assim: Moisés, servo do Senhor. Pastor, por que a Bíblia fez isso? Para que Salomão pudesse entender uma coisa e você também. Pergunte qual? Reis podem não conseguir construir coisas que servos constroem. Vou tentar de novo. Não, vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Reis podem não conseguir construir coisas que servos conseguem. Tem gente com investimento de capital, investimento anjo, tem gente com startup, que não consegue construir coisas que servo, frequentador de tenda. O que você precisa é ser servo, porque um faraó constrói um templo e Deus não entra. Um servo construiu uma tenda e Deus foi. Quero que você consiga compreender isso. Irmão, isso aqui não é por acaso não. A Bíblia não falou, o profeta Moisés
construiu. Pergunte, por que não? Porque nem todos são profetas. Então, se você não é profeta e olhasse, você diria, não dá para eu construir nada de bom. A Bíblia poderia ter dito que Moisés era um libertador, mas não disse. Pergunte por quê? Porque eu não sou libertador. Então, se eu olho para esse texto, a Bíblia diz, Moisés, libertador, construiu. Eu disse, mas ele construiu porque era libertador. Como eu não sou libertador, não vou construir. Então, o que a Bíblia fez? A Bíblia foi lá e classificou Moisés da forma mais... na base de tudo. Porque você pode não ser profeta, pode não ser libertador, você pode não ser líder, você pode não ser isso, ou pode não ser aquilo, mas não tem quem não seja... Não tem quem não seja. Então, como servo você constrói. Como servo você marca uma geração. Como servo você realiza o que outros só sonharam. Como servo você avança. Como servo você prospera. Como servo você progride. Como servo você caminha. Como servo você rompe. Como servo até no meio do deserto você constrói alguma coisa. Como servo que você constrói perdura, como servo que você constrói funciona. Moisés não construiu uma engenhoca, Moisés não construiu um lugar inabitado, Moisés não construiu um lugar que foi vencido pelo tempo. Moisés construiu uma tenda que atravessou séculos, venceu o deserto e ainda nos dias de Salomão era usada para reunir a congregação. O que servo constrói tem longevidade, vence tempo, vence espaço, vence circunstância. Tem rei que só constrói na cidade, mas servo até no deserto faz acontecer. Sabe o que Deus está dizendo para Salomão? Você vai construir. Vai vir para você madeira lá do amigo Irão, do seu pai, do rei de Tiro. Vai vir obreiro, construtor. Vai. Você vai construir. Vai construir porque o seu pai deixou uma fortuna de oferta para construir o templo. Vai. Agora baixa a tua crista, Salomão. Porque Moisés, meu servo, construiu no meio do deserto. E não tinha investimento estrangeiro igual você vai ganhar. E nem oferta do papai, não. Pastor, o que todo construtor precisa? Respeitar quem construiu antes dele. Mas isso você não gosta de ouvir. Mas eu vou falar de toda maneira. Pastor, quem é o construtor que Deus ajuda? O que respeita outras construções. Pastor, quem é o construtor que Deus fortalece? Aquele que não desmerece as construções anteriores. Mas isso você não gostou. Mas vou continuar falando. Pastor, quem é o construtor que Deus desce e diz assim, eu ajudo você na sua construção? Aquele que quando começa a construir, considera que só está ali, porque alguém construiu alguma coisa antes dele. Em circunstâncias mais difíceis, mais embaraçosas, menos favoráveis, mas construiu. E não só construiu qualquer coisa, construiu uma coisa que funciona. Salomão, está dentro da tenda da congregação. Ela foi construída séculos atrás e ainda está em atividade e pleno funcionamento. Se você quer a ajuda de Deus naquilo que você está construindo agora, respeite os outros construtores. O que Deus está mostrando para Moisés? Alguém está construindo. Alguém construiu antes de você e deu certo. O que Deus está mostrando para Moisés? Para Salomão, você pode ser o rei. Mas não é como rei que você constrói como servo. Você pode ter o recurso, mas não é por isso que você vai construir. Você constrói porque é servo. Você tem os teus súditos, mas permaneça sendo meu servo. Eu já não demoro, mas quero antes ler para você um versículo da Bíblia. Eu vou pedir para colocar aqui no telão. Põe aqui no telão para mim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21 e versículo 29. Bota para mim aqui na tela, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 29. Por favor, pessoal da mídia, põe aqui na tela, por favor. Graças a Deus. Redobre a sua atenção. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, avisa o teu vizinho,
É o mesmo lugar da mensagem de Salomão. Ok. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeão. Fala para o seu vizinho, é o mesmo lugar. Muda para o versículo 30, por favor. Mas não podia, ele não podia consultar a Deus lá onde? No tabernáculo, na tenda da congregação. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele não podia consultar a Deus lá. Ele não podia ir lá. Por quê, gente? Porque tinha medo da espada do anjo do Senhor. Quem está aí, diga amém. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu não quero ser enfadonho, mas é necessário que eu contextualize você rapidamente. O que tinha acontecido? Davi tinha levantado um censo no meio do povo de Israel. Numerou o povo. O Senhor não gostou. O Senhor não gostou de verdade. Chamou Davi e disse assim, olha, você não tem opção entre ser punido e não ser. Mas você tem opção em como ser punido. Toma aí 3 alternativas. Davi parou, pensou e disse assim, é melhor eu ficar na mão do Senhor porque tem misericórdia. Então tá bom, então é na minha mão que você vai ficar. Veio um anjo de Deus e se pôs entre o céu e a terra, ou seja, ele estava sobrevoando Jerusalém. Uma espada desembainhada. E houve naquele dia muitas mortes em Jerusalém. Por conta do pecado que Davi havia cometido e levantaram um censo no meio do povo. Quem está me ouvindo, diga amém. No meio daquela confusão, no meio daquele salseiro, no meio daquela gente morrendo e Davi desesperado, sabendo que aquilo era uma responsabilidade dele, ele estava querendo ir no altar. Ele estava querendo sacrificar. Aonde estava o altar? Acabamos de ler agora. Em Gibeão. A tenda da congregação que Moisés construíra. É o mesmo lugar que eu estou pregando para você aqui, desde que comecei. Só que de repente, olha o que a Bíblia diz, Davi não podia ir. Ele não conseguia chegar até o altar, não conseguia. Por quê? Porque ele estava aterrorizado. Por que ele estava aterrorizado? Porque eu já disse para você, havia um anjo de Deus entre o céu e a terra. Então esta experiência, muita atenção nisso aqui. Esta experiência particular de Davi, esta experiência ocasionada pelo pecado de Davi, gerou um problema. Pergunte qual? Ele não conseguia ir no altar. Portanto, o livro das crônicas, o primeiro livro das crônicas, deixa para nós uma informação. A informação de que Davi teve terror de ir ao altar. Davi não conseguiu chegar no altar. Quando nós olhamos o segundo livro das crônicas, o início do ministério de Salomão, para onde ele vai? Para o mesmo lugar que seu pai não conseguiu chegar com medo de ir. Para onde Salomão vai? Para o lugar que seu pai não conseguiu chegar por medo. Para onde Salomão vai? Para um lugar que seu pai, por sua experiência particular de assombro e de pecado, não conseguiu estar. Eu não sei se foi só neste dia, ou se Davi, a partir deste dia, desenvolveu uma espécie de pânico em relação àquele endereço. Eu não sei, não posso afirmar. Mas compreenda que, no mínimo, há uma relação que foi construída entre Davi e o altar naquele momento, que é uma relação que merece a nossa atenção. Davi, aterrorizado por sua experiência, eu estou grifando e não é à toa, você vai entender por quê. Davi, aterrorizado por sua experiência particular, ele não consegue chegar no altar, acessar o altar, ir ao altar. Aí vem Salomão. E como é que Salomão começa o reino dele? Ele olha para trás e pensa, quem me antecedeu? Temeu o altar. Quem me antecedeu teve uma experiência que o impediu de estar no altar. Como é que eu vou começar? Seguindo a experiência pessoal dele, deixando de ir ao altar também? Ou entendendo que eu não posso reproduzir esta história, eu tenho que construir a minha história com o altar. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você tem que ter muito cuidado com algumas pessoas que tiveram experiências particulares com o altar. E experiências ocasionadas por razões em particular.
Porque o que eu mais estou vendo, não estou dizendo que foi o caso de Davi, mas o que eu mais estou vendo são pessoas que não conseguem mais ir ao altar. Por que não? Porque estão assustadas. Por quê? Por causa da vida que elas decidiram viver. Só que não basta elas não mais ir ao altar, elas estão criando uma corrente de desencorajamento, para que outras pessoas também não vão mais. E quando Salomão começa, ele começa me ensinando, alguém pode ter temido o altar por seus próprios pecados, mas eu compreendo que com pecado ou sem pecado, o meu lugar é no altar. Porque fora do altar com pecado eu continuo pecador, mas no altar, eu não estou falando de estar no altar ministrando em pecado, eu estou falando de quem olha para a sua vida, sabe que é indigno, sabe que é pecador, mas não foge da tenda da congregação, porque ele sabe que precisa estar aqui, porque é aqui que ele é corrigido, melhorado, admoestado e transformado. Enquanto você levanta a tua mão, tem uma palavra para entregar, vai ter gente te desencorajando de estar no altar, vão haver pessoas que mediante suas experiências particulares vão querer desencorajar você de estar no altar, mas eu não sei quem não vem mais, não sei quem deixou de vir, não sei quem propaga a deserção do altar, eu sei que eu sou de altar, eu creio no altar e não deixarei de estar no altar por nada. Sabe o que me amedronta? Fechei a Bíblia. Sabe o que me amedronta? É que Davi não era qualquer pessoa. Uma coisa é quando uma pessoa sem expressão dá um mau exemplo. Uma outra coisa é quando alguém com muita expressão dá um mau exemplo. Imagine que você vai num restaurante e você é mal servido ali. E as pessoas ali, a conta vem te cobrando a mais. E uma série de coisas ruins. Comida estragada. E aí você vai, fala isso para o seu círculo de amigos, para os seus parentes. Aquilo vai gerar um impacto sobre aquele restaurante. Sim ou não? Sim, claro que vai. Agora você imagina se um digital influencer desse aí, com 10 milhões de seguidores... Você entra num restaurante como esse, come uma comida estragada, etc, etc, etc. Aí quando ele sai do restaurante, ele pega o celular e abre uma live. Entra ao vivo no Instagram, mostrando a fachada do restaurante. E fala assim, e aí pessoal, olha onde é que eu estou. Acabei de comer uma comida azeda aqui. Fui Alguém compreende que o impacto que o restaurante vai sofrer é centenas de vezes maior, porque alguém de muita expressão queimou aquele lugar? Alguém entende isso? O que me preocupa são as pequenas pessoas com seus maus exemplos. Mas o que me preocupa muito mais é que grandes personalidades estão deixando o altar. É que pessoas que são ouvidas por essa nação, gente que é seguida por milhões, está apregoando o desigrejamento. Sabe o que me amedronta? Que homens que eram grandes vozes nessa nação em décadas passadas se tornaram inimigos do reino. Se tornaram pregadores do desigrejamento. Se tornaram desestimuladores do altar. Agora pergunte por quê? Por conta das experiências particulares que eles tiveram. Pergunte por quê? Por causa dos seus pecados. A grande covardia é o cara deixar de ir no altar com medo do altar por causa do pecado dele. E ir para o YouTube desencorajar as pessoas a irem para o altar, sendo que ele só deixou de ir porque ele não quis que o altar mudasse a vida dele. Fica só mais um pouquinho aqui com a gente. Pastor, por que o senhor está falando isso? Isso é desnecessário, isso não é útil, o dia não é para isso, a noite não é para isso, deu uma esfriada, não tem problema não.
Eu prefiro que você fique quietinho, em silêncio, ouvindo isso, mas que no teu coração se aloje essa palavra e ela seja acessada em tempo oportuno. Por quê? Porque vai haver alguém que talvez um dia já foi referência para você, até mesmo dentro do reino, e vai estar pregando desigrejamento, desencorajando você a vir no altar, por conta das experiências particulares que ele teve. Só que, para mim, alguém só é referência enquanto segue as sagradas Escrituras, e eu só sigo alguém enquanto Jesus seguir ele, e ele seguir melhor, enquanto ele seguir Jesus. Quando eu deixar de seguir Jesus, eu já não sigo mais ele. As referências que a mim e a você importam são aquelas que ainda amam, valorizam, estimulam a presença dos crentes no altar da adoração. Quem está me ouvindo, diga alguma coisa nesta noite. Diga para alguém bem pertinho de você: ninguém. Muito fraco, diga: ninguém. Por maior que seja, por mais importante que seja, pode tirar de você a convicção que não há melhor lugar para se estar do que na tenda da congregação. Isso pode dizer a mim. Debaixo dessas palmas, esse barulho de júbilo, vai se pondo de pé do seu lugar, por favor. Isso. Vai ficando de pé do seu lugar, por favor. Chama. Isso. E Salomão, diz a Bíblia, ofereceu 1000 altares em holocausto ao Senhor. E naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse: pede o que queres que eu te faça. Vou repetir. E ofereceu Salomão 1000 altares de holocausto ao Senhor. E naquela mesma noite, agora repita por favor, naquela mesma noite, muito fraco, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão. Você concorda comigo que existem coisas que não dá para acontecerem na mesma noite, sim ou não? Você concorda comigo que existem pessoas que não dá para estar no mesmo lugar, sim ou não? Tem coisa que não combina, não conversa, não converge. Por que Deus apareceu para Salomão naquela noite? Porque naquela mesma noite Salomão havia sacrificado 1000 holocaustos diante de Deus. Porque naquela mesma noite Salomão buscava a Deus. Você precisa entender que muito da sua expectativa a respeito do que Deus vai fazer nesta noite precisa estar em concordância com aquilo que você está apresentando nesta noite. Porque noite onde Deus favorece, noite onde Deus abre porta que não abriu, noite onde Deus assina o que não assinou, noite onde Deus favorece como ainda não favoreceu, não pode ser noite comum. Porque naquela noite Deus deu a Salomão uma chance única na vida? Porque naquela mesma noite Salomão ofereceu um holocausto único na vida. Quando você entende o princípio de proporcionalidade, você quer uma medida extravagante, então se apresente de maneira extravagante. Uma tímida apresentação gerará uma tímida manifestação, mas uma avalanche de adoração provocará uma tempestade de favor. Alguém enquanto levanta a mão, vamos lá pessoal, vamos lá, enquanto alguém levanta a mão mais alto possível, é lá no 3º andar. Assim te diz o Senhor: na mesma noite aonde a Cabana Church decidiu consagrar diante da presença do Senhor, na mesma noite, retorna aqui por favor, na mesma noite aonde esta igreja se moveu em adoração, nesta mesma noite Deus apareceu e disse: pede
Pede o que quiseres que eu te faça. O que eu estou apresentando nesta noite está atraindo favor, está trazendo graça, está aproximando a presença de Deus de mim. Aleluia. O glória que eu vou dar essa noite é maior do que dei na outra noite. As mãos erguidas esta noite são mais alto do que na outra noite. E por estar oferecendo esta noite algo que eu ainda não entreguei, Deus também fará algo que ainda não fez. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Façam subir o som da tua adoração.